casa tinha vida. Foi o que a Mariana descobriu logo que ela se mudou para aquela que estava sendo a sua primeira casa própria. Era um apartamento na cobertura de um edifício antigo, na Avenida São Luís, aqui em São Paulo, que tinha sido, e ainda era, um pouco, uma avenida famosa, que tinha abrigado gente de posses, parte da elite, empresários, diretores de banco, que moravam naqueles prédios construídos no meio dos anos 40, 50. Mas a Mariana se mudou para lá em 2003, em novembro do ano de 2003. E os prédios já estavam diferentes. Os ricos já tinham se mudado para outros lugares, outros bairros considerados mais nobres, né? Em 2003, veio todo mundo aqui para Jardins, Zona Sul, Moema, e que antes eram bairros, Moema principalmente era um bairro mais simples. Jardins já não. Mas o fato é que o centro da cidade, onde fica a Avenida São Luís, já tinha começado bem a sua decadência. Então, na Avenida São Luís, que ainda era muito linda, com prédios muito maravilhosos, apartamentos amplos, pé direitos altos, janelas enormes, todo aquele conforto dos apartamentos construídos naquelas décadas de 40, 50 até 60. Depois tudo foi mudando, mas ninguém queria morar no centro. Então, os apartamentos eram baratos. E, além disso, muitos prédios estavam virando comerciais. E a Mariana comprou a cobertura num edifício que estava cheio de escritórios. Só sobrou a cobertura. E ela comprou por um preço razoável. Porque ali ainda não tinha, ninguém tinha se interessado em comprar aquele apartamento para fazer algo comercial, até porque ele era meio grande demais, ia ter que reformar, dividir, né? Sala muito ampla, 3 quartos grandes, um terraço enorme e cozinha ampla. E assim ela conseguiu um bom preço e comprou. Ela trabalhava num banco ali perto e já estava como assistente da diretoria. E ela morara por 10 anos em Moema, num apartamentozinho pequeno, alugado, né? E aquele apartamento que ela comprou, além de ser lindo, era a 2 quadras da sede do banco onde ela trabalhava. Então ela podia ir a pé, não precisava carro, não precisava congestionamento. Em 2003 já tinha muito congestionamento aqui em São Paulo. E a Mariana era jovem, né? Estava ascendendo na carreira. E ela ficou muito feliz com aquele apartamento. Ela decorou tudo, arrumou tudo. E ela chamava de a casa, porque ele parecia uma casa. Batia sol dos 2 lados, né? O sol nascia aqui, e tinha janelas para o fundo, janelas para frente da avenida. Então ela tinha sol nos quartos, no terraço, à tarde tinha sol nas salas, tinha sala de jantar. Era um belíssimo apartamento para ela sozinha. Mas ela percebeu
que aquela casa, como ela chamava, o apartamento, parecia ter uma vida própria. E logo ela percebeu isso. Porque nos primeiros dias de mudança, a Enedina, que era a faxineira queridinha dela, que estava com ela há muitos anos, a diarista, chegou para ela e falou: Dona Mariana, esse apartamento é muito estranho. Ué, estranho por quê? Ah, porque ele não quer que eu use aspirador de pó. A Mariana, como assim? Enedina, o apartamento não quer que você use. Ele não quer. Dona Mariana, eu uso o aspirador, não limpa nada. Eu passo no chão, o chão continua sujo. E a Mariana, bom, deve ter algum entupimento nos tubos, você olhou? Olhei tudo. Aí eu passo nos móveis, funciona, limpa, sai a poeira, ele puxa, mas quando vai para o chão, não tem jeito, ele não funciona no chão. Ele não chupa poeira nenhuma e eu tenho que passar a vassoura, aí fica limpo. Vassoura e pano e aí fica limpo. Mas a Mariana não prestou muita atenção na conversa da Enedina, não, porque ela estava entretida naquele momento, ela já tinha arrumado todas as coisas dela, colocado os livros nas estantes, as roupas nos armários embutidos que eram do próprio apartamento, maravilhosos, grandes, amplos. Mas ela estava entretida com um velho baú que tinha ficado no quarto, na área de serviço, quarto de empregada. E a moça da imobiliária tinha dito para ela: olha, dona Mariana, se a senhora quiser, eu mando tirar esse baú, mas os herdeiros aqui do apartamento não se importaram com isso. Eles não deram a menor bola para essas coisas que estão aqui. Então, é para descartar. E a Mariana falou: ah, tá bom, deixa que eu faço isso. Mas ela já estava curiosa, né? Ela queria saber o que tinha dentro do tal baú. E por que os tais herdeiros do apartamento não tinham levado o baú embora? Então, ela estava abrindo o baú quando a Enedina veio com essa conversa do aspirador. Aí ela abriu o baú, veio aquele cheiro de mofo, né? Ela olhou, tinha um monte de volumes dentro do baú, assim, álbuns, pareciam álbuns de fotografia, muitos cadernos, todos encapados, cadernos bonitos. E ela ficou curiosa, mas estava tudo muito empoeirado. Então ela pegou um paninho, começou a dar um jeitinho, limpar, até botou uma luvinha, né, para não, sei lá o que podia ter naquela sujeirada toda, poeira de muitos anos. E ela abriu o primeiro álbum de fotografia e ficou maravilhada, porque eram fotografias do começo do século XX, retratos de família, crianças, uma senhora muito elegante, as crianças vestidas com aquelas roupinhas do começo do século anterior, do século XX. E eram fotografias, na sua maioria, do estúdio Tucci, que era o fotógrafo, um dos mais famosos retratistas de São Paulo, que retratava as boas famílias da cidade e tudo. Naquele tempo, né, fotografia era um negócio caríssimo e também nem todo mundo podia ter uma máquina fotográfica, quase ninguém podia. Então, as famílias iam aos fotógrafos, que tinham seus estúdios, fotografavam as pessoas, faziam retratos, emolduravam no papelão. Os do Tucci têm a assinatura, inclusive, né, dele, do fotógrafo, impressa na moldurazinha da fotografia. E a Mariana ficou ali encantada, limpando aquelas coisas, vendo aquelas fotos antigas. Pensou,
Meu Deus, mas como é que uma família não se importa com um negócio desse? Será que eles sabem que isso está aqui? Será que eles não percebem o valor que tem essas fotos? Nesse momento, o telefone tocou, ela foi atender. Para ela, a Enedina chamou. Era o chefe dela, no banco, o diretor do banco. E ele disse: Mariana, eu preciso que você antecipe a sua volta de férias. E ela pensou: ah, meu Deus, eu achava que eu ia ficar mais uma semana curtindo aqui essa casa maravilhosa, dando os últimos retoques, cuidando das plantas. Ela tinha enchido o terraço de plantas, muitas que ela já tinha trazido da própria casa anterior, outras que ela comprara, então estava tudo, e ela queria cuidar, arrumar tudo direitinho. Oh, eu tenho que voltar segunda-feira. Ah, mas Mário, eu tô aqui curtindo minha casa, mas tudo bem, não tem problema. Se você precisa de mim, é lógico que eu volto, mas o que aconteceu? Aconteceu que eu tive que demitir o seu assistente. Ele respondeu. E a Mariana falou: poxa, Mário, mas você fez isso sem me consultar, sem falar comigo? Não teve jeito, Mariana, justa causa. O cara estava desviando centavos das contas dos correntistas pelo computador. De centavo em centavo. E a nossa auditoria pegou ele em flagrante. Eu tive que demitir. Por isso que eu preciso que você volte mais cedo. Falou: tá bom, então, eu volto. Era sexta-feira, segunda-feira eu tô aí no horário normal. Tá bom, então, bom fim de semana, desligou. Pensou: ah, mas como? O meu assistente parecia um cara tão sério, tão honesto. Como que ele se meteu nessa, né? Mas tudo bem. Voltou lá pro quarto do fundo para terminar de limpar aquele baú. E também porque ela estava encantada com aquelas fotos. E aí vem a Enedina. Dona Mariana, sabe a roupa que eu acabei de tirar da máquina? Mariana, sei. Pois é, a senhora sempre quer que eu pendure as roupas nos cabides, mas o apartamento não quer que eu faça isso. Oh, meu Deus, como que o apartamento não quer que você faça isso, Enedina? Ele não quer. Eu ponho um vestido no cabide, penduro, ele cai, misteriosamente. Aí eu tento de novo, ele cai. Aí eu pego, penduro simplesmente no varal sem cabide e ele fica. Mariana pensou: a Enedina deve estar ficando velha, não é possível, né? O que será? E aí concluiu: é ela que é uma teimosa que não quer pendurar as roupas no cabide, coisa nenhuma, quer pendurar do jeito antigo, e inventou essa história. Mas tudo bem. E a Mariana continuou a tirar as coisas do baú. Então tirou um monte de álbuns de fotos, ela não olhou todos, empilhou tudo limpinho. Aí tinha os cadernos. Tirou os cadernos, empilhou tudo limpinho. E aí no fundo tinha um papel de seda que estava envolvendo algum tecido, alguma coisa. Ela pegou, desembrulhou o papel, né, tirou o papel, e era um vestido. Um vestido lindo, elegante, com aquela simplicidade que tem as coisas muito elegantes. Um vestido de seda, preto. Ela olhou aquilo e pensou: mas como é que esse vestido pode estar tão limpo? Estava até cheiroso. Ele estava aqui debaixo de tanta poeira. Um simples papel de seda protegeu esse vestido desse jeito. Ela ficou encantada com o vestido. E pendurou num cabide, ali mesmo, deixou na porta pendurado um vestido
Lindo. E continuou a olhar as fotos, os cadernos. Então, a Enedina foi embora, porque estava no horário dela. Falou, olha, dona Mariana, eu deixei o seu prato predileto lá, pronto, está no micro-ondas, é só esquentar, já está tudo feito. A Mariana falou, tá bom, eu vou jantar então daqui a pouco. A Enedina foi embora, ela olhou os cadernos, olhou tudo. Estava muito intrigada com a história daquelas pessoas. Porque tinha as fotos, tinham fotos de todas as crianças, 4 crianças. 2 meninos, 2 meninas. E foto ao longo da vida dessas crianças. Elas iam crescendo nas fotos, tudo em ordem, colocado no álbum com aquelas cantoneiras, como se fazia antigamente. Tinha umas cantoneiras que você grudava no papelão do álbum. Os álbuns eram de capa dura, às vezes de couro, folhas de papelão, se grudava aquelas cantoneirinhas. E ela começou a tirar as fotos das cantoneiras para ver se tinha data. E tinha. As datas estavam todas escritas a lápis atrás de cada foto. Ela quase esqueceu de jantar. Mas aí foi jantar. Jantou, tomou uma garrafa de vinho francês para comemorar numa casa e tal. Mas aquelas fotos não saíam da mente dela. E o vestido? Ela encantada com o vestido. Aí ela não resistiu. Pegou o vestido, tirou o agasalho que ela estava vestida. Uau! Experimentou o vestido. E ficou perfeito. Parecia que tinha sido feito sob medida para ela. Ela ficou deslumbrada com aquele vestido lindo, né? E que serviu nela absolutamente tudo, as mangas, os ombros, tudo perfeito. Um vestido de mangas compridas, de seda, lindo. Bom, aí ela ficou mais interessada ainda na história daquelas pessoas. Foi para o computador, fez uma planilha, colocou todas as datas e os nomes das pessoas. E os nomes eram todos de ópera. Rosmunda, Turíbio, Ariosto e Desdémona. E ela foi colocando aquelas datas. Tinha a mãe se chamava Maria Amália, e a Mariana fazendo as contas ali, pensou, esse vestido é do começo do século. Essa mulher deve ter nascido no século XIX, no final do século XIX, a Maria Amália. Mas o estranho é que não tinha nenhum homem adulto, só as crianças e a Maria Amália. Aí a Mariana concluiu que a Maria Amália era a mãe daquelas crianças, e ela viu também várias fotos da Maria Amália com as crianças, foi construindo toda a árvore genealógica daquela família. Aí ela começou a abrir os cadernos. E nos cadernos tinha a contabilidade da Maria Amália. E a Mariana percebeu que ela sempre vivera bem, a Maria Amália. Mas, na época da quebra da Bolsa de Nova York, aquela famosa, em 1929, as finanças tinham piorado um pouco. Também durante a Segunda Guerra Mundial, até 1945. Bom, resumo da ópera. A Mariana entendeu que a Maria Amália
morara numa casa muito grande nos Campos Elíseos e que, em 1945, ela se mudara para esse apartamento, essa casa, como a Mariana chamava, que a Mariana tinha acabado de comprar. Então, tinha até fotos tiradas também no apartamento, mais tarde, né, na década de 50. Mas tudo parava em 1954. Então, a Mariana deduziu que a Maria Amália tinha morrido em 1954. A Mariana percebeu também que os filhos tinham ajudado muito ela e que houve uma época em que ela costurava para fora, né? Ela virou costureira para sobreviver, para manter o status, a casa, o padrão de vida. E costurava para a gente de posse, granfinos. E tinha feito 5.000 vestidos, de 1931 a 1954. Ela anotava tudo, a Maria Amália. Então, a Mariana foi montando no computador toda uma planilha, um esquema, e, num minuto, entendeu toda a vida daquela mulher. Mas tinha um mistério. E o marido? Não aparece, não tinha nenhuma foto, não tinha nenhum dado. Aí ela abriu um outro caderno e percebeu que na contabilidade nos últimos anos, além dos filhos, tinha um misterioso G. E esse G era responsável pelas somas mais altas que entravam na contabilidade da Maria Amália. Tá bom, a Mariana já estava cansada, né? Ficou horas fazendo isso e resolveu ir dormir. Tirou aquele vestido que ela tinha esquecido de tirar, estava com ela há horas. Pendurou no armário, apagou as luzes da casa, pegou um livro para ler e dormiu em cima do livro. Dormiu e sonhou que ela estava numa fazenda cheia de flores. E nessa fazenda, os pássaros nasciam das árvores como se fossem frutos. Aqueles pássaros maravilhosos, coloridos. Né, Felipe? Que nem você, maravilhoso assim. Que voavam pelas terras. E a Mariana foi caminhando ao longo da sede, assim, as paredes da sede da fazenda, muito grande. Foi caminhando, caminhando, e de repente ela viu uma mulher com aquele vestido. E ela perguntou: quem é você? Onde eu estou? E a mulher respondeu: você está na Fazenda Azul. Aqui sempre é julho. E as azaleias florescem sem parar. A Mariana acordou no meio da noite, sentindo frio. Em novembro, em São Paulo, frio. Pensou: essa mulher é a Maria Amália. O vestido, o rosto. Ah, bom, eu sonhei. Eu vi e sonhei. Não quer dizer nada, né? Mariana sempre foi uma pessoa muito racional, muito mais interessada em ciências exatas na escola do que as amigas, a maioria das amigas dela, que gostavam mais das ciências humanas e acreditavam no Europa. Ela não. Ela era bem racional. Tanto, né, que ela estava fazendo uma brilhante carreira no banco. Começo dos anos 2000.
aquele frio estava muito estranho. Ela abriu o armário, pegou um hobby e sentiu um cheiro doce, adocicado. E imediatamente pensou que aquele cheiro também estava no sonho. Ou será que não? Será que ela estava imaginando? Bateu os olhos no relógio, 4h10 da manhã. Não estou entendendo esse frio, ela pensou. Abriu a porta do terraço e saiu. E aí tinha um vaso enorme de azaleias que ela tinha trazido do outro apartamento, todo em botões. Mas como vaso em botão de azaleia? Azaleia floresce em julho. Nós estamos em novembro. Aí ela ouviu a voz do sonho. A voz da mulher dizendo para ela: essa é a fazenda azul. Aqui sempre é julho. E as aleias florescem sem parar. Ela se assustou, acendeu as luzes do terraço. Mas eram luzes diferentes, amarelas. Não eram as lâmpadas que ela tinha mandado instalar nas luminárias. Ela chegou e aquele frio, e garoando, em novembro. Ela chegou, se aproximou da mureta do telhado e olhou para a rua. E a rua era a Avenida São Luís. Mas, como ela teria sido em algum tempo passado, aqueles carros antigos, parados, estacionados ali em plena Avenida São Luís, poucos prédios, casas, algumas lojas, alguns cartazes de propaganda com marcas e nomes de lojas que ela nunca conhecera, Ducal, Magazine Paulista. O que era aquilo? Aí ela bateu o olho num cartaz iluminado e estava escrito: O Canto da Cotovia, em cartaz no Teatro Maria de la Costa, Prêmio Saci 1954, de melhor atriz para Maria e de melhor autor para Raquel de Queiroz. Às quintas, às 21h, e aos sábados e domingos, às 18h21. Ela pensou: eu ainda estou sonhando. E viu outros nomes desconhecidos, né? Só podia ser sonho. Aí, e aquelas azaleias em botão? Em novembro? Não. Ela pensou: eu ainda estou sonhando. As luzes amareladas, onde estavam as luzes de mercúrio da rua? Onde estavam as luzes que ela mandara instalar no terraço? A Mariana ficou com medo. Falou: este sonho está muito doido. E voltou para dentro, morrendo de medo de encontrar o apartamento que ela via nas fotos, né? Da Maria Amália, dos álbuns, e não o apartamento dela, a casa dela. Mas quando ela abriu a porta do quarto para voltar e apagou a luz no terraço, tudo estava normal, a paisagem e tudo voltou a ser de 2003. E ela pensou: não, eu estou sonhando. Deitou, vestido, hobby ainda, porque estava muito frio, pegou um cobertor no armário, jogou em cima da roupa da cama e acordou morrendo de calor, toda suada, porque estava fazendo um calor horrível de manhã. Eram 6, 7 horas da manhã, quando ela acordou, né? Quando o sol entrou por uma fresta da cortina. E aquele calorão, e ela toda
com hobby, cobertor, jogou tudo longe, se meteu no chuveiro, né? E aí ela foi fazer o café, mas nada funcionava. O micro-ondas não funcionava, o fogão apagou, ela abriu a geladeira estava escura, apertou o interruptor, não tinha luz. Aí ela fez um café tradicional, conseguiu ligar o fogão de novo, esquentou uma aguinha, fez um cafezinho e desceu para chamar o zelador, porque o interfone também não funcionava. Quando o zelador chegou de volta com ela, tudo estava funcionando, como se jamais tivesse parado. E ela pensou, não, isso aqui está muito doido, né? Mas o zelador disse, olha, pode ter algum mau contato aí no caminho da eletricidade, mas seus disjuntores não caíram, está tudo funcionando. Era sábado. A Mariana pensou, tudo foi um sonho. Eu tive uma alucinação, isso não pode ter acontecido, eu sonhei. Aí ela foi para o computador, porque ela sabia que não tinha sido sonho. E viu lá todo o trabalho que ela tinha feito no dia anterior, toda a árvore genealógica da família da Maria Amália, a contabilidade, a empregada que se chamava Adélia, a empregada que viveu os últimos anos com a Maria Amália naquele apartamento. Viu tudo. Correu para o quarto, abriu o armário, estava lá o vestido. Não tem explicação, ela pensou. Mas eu fiquei influenciada pela história que eu descobri aqui dessa família, né? Não é o mesmo nome de família. Aquele G misterioso, ela acabou descobrindo em livros que estavam no baú, que era o Antônio Luiz G. de Carvalho, advogado. E ela pensou, esse deve ser o cara, né? O G da contabilidade da Maria Amália, só pode ser esse. Mas Carvalho não era o nome da família que vendeu o apartamento para ela. Talvez sobrinhos, descendentes, ou talvez estranhos, porque ninguém ligou para aquele baú. Mas se aquele baú estava lá desde 1954, era tudo muito esquisito. E ela falou, olha, quer saber? Eu sou uma pessoa racional. Eu não creio em bruxas. Sem saber que ela própria era uma delas, né? Eu vou sair e me distrair. Ligou para uma amiga, tal. Mas antes de sair, ela foi fechar o computador, lembrou da peça. O Canto da Cotovia. Resolveu dar uma pesquisada no Google. E realmente, aquela peça existia, tinha recebido o prêmio Saci em 1954, tudo batia. E ela pensou, bom, eu influenciada por isso tudo, tive uma visão de 1954. Eu tenho que admitir, por mais racional que eu queira ser, que eu tive uma visão. Mas agora eu vou sair, vou num cinema, num teatro que não vai estar passando essa peça, ou vou ver uma exposição de arte, vou fazer alguma coisa. Ligou lá para uma amiga, duas, conseguiu uma para sair com ela e saiu. Era sábado. O dia passou, ela voltou tarde para casa, não abriu o computador, não olhou para o vestido lá no armário. Não quis saber mais daquela história, eu não quero mais saber dessa história, pensou ela. E foi dormir. No domingo, os seus pais vieram conhecer a casa nova da Mariana, filha deles. E veio também um casal de amigos, e a Mariana
queria contar para eles. Que coisa estranha, né? A história do baú, mostrar para eles a contabilidade que ela tinha feito. Enfim, tudo, né? Mas cada vez que ela ia abrir a boca para falar nisso, alguém mudava de assunto, alguém puxava uma nova conversa, o almoço passou, eles almoçaram todos lá, passaram a tarde e ela não contou nada para ninguém. Tá bom. Segunda-feira de manhã, ela voltou para o trabalho, embora antecipou as férias, como o diretor, o Mário, tinha pedido que ela fizesse. Aí, à tarde, ela estava trabalhando na sala dela, no computador, quando aquele cheiro adocicado parecia envolver todo o ambiente. Ela se assustou. Era o mesmo cheiro da Fazenda Azul, o cheiro que estava no quarto dela e depois sumiu. Ela se levantou e resolveu ir dar uma volta no andar térreo, onde funcionava a agência do banco. E foi caminhar, como quem não quer nada, entre as mesas dos gerentes que estavam ali atendendo clientes. De repente, ela passa na mesa de uma gerente, bate o olho na tela do computador e o que ela vê? O nome do correntista. Luiz Turíbio G. de Carvalho Filho. E a gerente: Ô, Mariana, esse aqui é o Dr. Luiz, um dos nossos mais antigos correntistas do banco. Ela olhou para ele. Era um homem forte, de mais de 80 anos, seguramente, mas ainda forte, porte atlético. E ali no banco, um dos mais antigos correntistas. E ela não aguentou, né? Contrariando todas as condutas profissionais que ela sempre tinha, ela disse: o senhor me desculpe, doutor Antônio Luiz, mas é uma feliz coincidência conhecê-lo nesse momento, porque eu acabo de me mudar para uma cobertura aqui perto, na Avenida São Luís, que eu creio que tenha sido da sua família. Ele falou: a cobertura do edifício Santa Rita é essa mesmo. Minha mãe morou lá. Minha mãe foi muito feliz nesse apartamento. E a Mariana falou: e eu também serei. Você vai morar lá ou já está morando? Não, eu já estou morando. Há 3 dias eu estou morando, mas eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu acho que nesse apartamento tem alguns objetos pelos quais o senhor provavelmente se interessaria. Ele olhou. Tinha um baú, estava jogado lá. A moça da imobiliária disse que eu podia descartar aquilo. Mas eu sou mulher, né? Curiosa, abri, vi que tinha álbuns de família, vi o nome da sua família, tinha cadernos com anotações, contabilidade. E ele: mas não é possível. Faz quase 50 anos que a minha mãe morreu, em 1954. E ainda tem coisas dela lá? Essas coisas são dela. E a Mariana: sim, eu percebi, eu olhei tudo, mas se o senhor quiser, nós estamos tão pertinho, o expediente aqui no banco vai terminar, vai acabar, e eu vou para casa. Se o senhor quiser me acompanhar, o senhor pode dar uma olhada nesses objetos, no baú, e ver o que lhe interessa, e ficar com o que lhe interessar, porque são coisas da sua família. E ele: mas é claro que eu me interesso. Eu não sei por que as pessoas deixaram isso lá. Meu sobrinho que morou lá
nos últimos anos. Por que que ele nunca falou nesse baú? Nunca ninguém me falou, nem meus irmãos, ninguém sabe, esqueceram de tudo isso. Tem muita coisa lá, né? E a Mariana falou, tem álbuns de fotografias do começo do século, daquele fotógrafo famoso, Tucci, e tem esses cadernos que eu estou dizendo, que eu percebi, que são anotações contábeis, contabilidade doméstica. Ah, eu não quero incomodar, mas eu gostaria de ver esses objetos, sim. E assim, os dois, a Mariana e o Antônio Luiz, foram caminhando para o apartamento, chegaram lá, ele se surpreendeu com a mudança do prédio, tudo. E a Mariana mandou a empregada trazer o baú para a sala. Colocou ali do lado dele, ele abriu e falou, nossa, mas está tudo muito limpo aqui. Ela falou, eu limpei. Eu limpei os álbuns, limpei os cadernos, dei uma ordem em tudo. E aí ficaram os dois assim, encantados, olhando aquelas fotos, né? Como se eles fossem velhos amigos, fossem da mesma família. E ele estava muito emocionado, claro, né? Aí abriram o álbum, na foto da Maria Amália com aquele vestido negro. E o Antônio Luiz falou, poxa, Mariana, e esse vestido, sabe? Era o predileto da minha mãe. Quando ela morreu, nós, os filhos, procuramos esse vestido pela casa inteira e não encontramos. Porque a gente queria vesti-lo nela. Porque eu acreditava, pelo menos, que ela gostaria de chegar ao outro mundo vestindo esse vestido, que era o vestido predileto dela, dessa foto. Não é lindo? Onde será que foi parar esse vestido? E a Mariana, ele está no meu armário. Como assim? Você estava no baú o vestido? Estava. E limpo, dentro, embrulhado em papel de seda muito lindo, completamente, milagrosamente limpo. Ah, Mariana, mas eu quero ver o vestido. Ela falou, tá bom. Foi lá, pegou o vestido, trouxe. Ele olhou, falou, mas é incrível, parece novo. Um vestido que ficou enterrado dentro de um baú, quase 50 anos. Tá tão limpo. Você lavou ele? Ela falou, não. Ele estava assim, completamente conservado. Mas e o perfume? Tem um perfume, parece o seu perfume, Mariana. Ela riu. Ah, você vai ter que me desculpar, mas eu não resisti, eu vesti esse vestido, porque ele é maravilhoso mesmo. Aí foi a vez dele rir. Ah, não acredito, serviu? Serviu perfeitamente. E ele, você vestiria esse vestido para eu ver? Claro, respondeu ela. Foi para o quarto, colocou o vestido e entrou na sala, deslumbrante, no velho vestido de seda da Maria Amália. O Antônio ficou com os olhos cheios de lágrimas. Falou para ela, nossa, parece que foi feito para você. Como que pôde servir tão perfeitamente em você esse vestido da minha mãe? E aí quem se emocionou foi a dura e racional Mariana. Com os olhos marejados, ela contou tudo para ele, toda a história. A visão que ela tivera de 1954, o sonho com a Fazenda Azul, onde estava a mãe dele, os pássaros que nasciam das árvores, as azaleias, a visão no terraço de 1954,
tudo aquilo, contou tudo, mostrou para ele, abriu o computador, levou ele lá, mostrou toda a árvore genealógica que ela tinha construído, todas as anotações da contabilidade da mãe dele, louca de vontade de perguntar, e o seu pai? E aí ele olhou para ela e disse, olha, Mariana, como se lesse os pensamentos dela, a minha mãe nunca se casou com meu pai. No tempo em que nós nascemos, isso era um problema. A sociedade não aceitava muito bem filhos bastardos. A gente teve problemas, minha mãe teve problemas para matricular a gente em escolas boas, até que o meu pai, contrariando a lei brasileira, nos reconheceu, nos deu o nome dele, não podia porque ele era casado, mas ele também era jurista. Então ele sabia o que ele estava fazendo, e nessa altura do campeonato ele já morava na Colômbia, para onde ele se mudou. Ele largou o fórum porque ele estava descontente com a justiça brasileira e montou uma fábrica de bicicletas na Colômbia com um sócio. Ficou rico, viu, Mariana? Foi um sucesso, eles abriram filiais em toda a América Latina. Meu pai ficou mais rico, ele já era de uma família abastada, mas ele ficou mais rico. Então, se nós tínhamos problemas por minha mãe ser a amante, né, a outra, como se usava dizer naquela época, hoje eu não tenho nenhum problema com isso, né? Depois de análise, depois de ver a mudança dos costumes no nosso país, no mundo, eu não tenho problemas. Olha, eu vou te dizer uma coisa. A minha mãe odiava aspiradores de pó. Ela não gostava, ela dizia que era uma máquina estúpida. E muitas outras coisas que você me contou são muito coerentes com a maneira de ser da minha mãe Maria Amália. Então, eu sempre fui agnóstico. Mas agora que estou velho e perto da morte, eu até acredito em alguma coisa parecida com Deus. E foi Deus que escolheu você para morar aqui, Mariana. Até aquele canto onde você colocou o seu órgão eletrônico à disposição dos quadros, as banquetas, está tudo muito parecido com a parede original desse apartamento, quando a minha mãe morava aqui, que ali tinha um piano de armário, onde ela arranhava as músicas prediletas dela. Os quadros eram outros, mas evidentemente, mas a disposição era mais ou menos essa. E eu acho que a minha mãe te escolheu para morar aqui, Mariana. Então, eu vou embora agora. Vou telefonar para o meu chofer, pedir para ele vir buscar o baú, né? Já que você conservou tão bem para mim, eu agradeço muito a sua gentileza, agradeço você ter me contado essa história. E a Mariana, mas você já vai embora? Você nem me falou nada de você. Sou um velho. Os meus filhos moram todos no exterior. A minha mulher me deixou há um ano. Eu não tenho muita coisa para te contar. O mais bonito tinha na minha vida, que é essa história da minha mãe, você já conhece. E tem uma coisa. Abriu o álbum, tirou a foto da Maria Amélia com o vestido, deu para Mariana. Essa foto é sua. Você vai ficar com ela. E esse vestido também é seu. Ah, mas eu não posso aceitar. Antônio, não posso aceitar isso. Pode, deve e já aceitou. Porque você fica linda nele. Então, é seu. E ele foi embora. Ainda disse, nós nos encontraremos no seu banco. Mas eles nunca mais se encontraram. 2 anos depois,
A Mariana soube que ele morrera, mandou uma coroa de flores para o velório dele, mas, evidentemente, não foi ao velório, né? Imagina se ela chegou no velório contando essa história. E, naquele ano, a Avenida Paulista estava completando 115 anos da sua inauguração, né? Dia 8 de dezembro, é aniversário da Avenida Paulista, e teve um evento na Casa das Rosas. E a Mariana, a Casa das Rosas, hoje é um museu, né? Tombada, uma casa do arquiteto Ramos de Azevedo, construída em 1935. Não é daquelas casas do comecinho da Paulista, mas é muito antiga, né? E é preservada, é linda. Teve um evento lá e a Mariana achou que caía bem ela ir com o tal vestido, né? Foi ao cabeleireiro, levou a foto da Maria Amália, pediu para o cabeleireiro pentear ela, como a Maria Amália estava penteada naquela foto, e o cabeleireiro falou, mas eu vou ter que mudar o seu corte, Mariana. Importância, muda. E aí ela foi, travestida em Maria Amália, nesse evento. E lá ela encontrou um belo rapaz, um engenheiro, e se interessou imediatamente por ele. E quando eles saíram passeando pelos jardins das rosas, ele lhe disse seu nome. Eu me chamo Turíbio. E a Mariana soube que finalmente ela reencontrara o grande amor das suas vidas. E que dessa vez eles estavam livres para viver plenamente a felicidade. Mas essa, a felicidade, é uma história que fica para uma outra vez, para o nosso próximo programa. Este é o seu programa As Bruxas, aqui na sua TV Paradise, todas as terças, às 20 horas e com reprises. E eu sou Isabel Fonde Vasconcelos Caetano, sou escritora, graças a Deus, tenho 23 livros publicados e todos sempre aqui com você, te contando alguma história de alguma bruxa poderosa, porque afinal, todas as mulheres são bruxas. Bate do Felipe, bate da Elisabetezinha, que tá escondidinha. E até a próxima, gente. Até a próxima.